Oi, gente. Boa noite. Boa noite a todo o pessoal do grupo. Vamos então começando esse nosso encontro de hoje. Olha só. A física vai dizer que a primeira vez que algo aparece na matéria é através do bóson de Higgs ou supercorda. Mas trata-se de uma onda. Eu posso acreditar nisso? Eu devo acreditar nisso? Que algo apareça na matéria através de uma onda? Porque uma onda é uma coisa invisível. A gente não tem, a gente não está muito acostumado com isso. Então, eu posso acreditar nisso? Posso. Por que que eu posso? Por que que eu posso acreditar nesta informação da física? Bom, primeiro porque a física vai dizer do colapso da função de onda. E nesse colapso da função de onda, você tem, para que haja o colapso, você vai contar com 12% consciente e 88% inconsciente. Então, as nossas ações as nossas ações de propósito, né, gente? De propósito, de caso pensado, ela acontece dentro desse percentual de 12%. Mas só que para baixo tem 88%. E é justamente por causa desses 88% é que eu posso acreditar, é que eu posso aceitar que a física diz que a primeira coisa que eu posso aceitar essa informação da física que diz que a primeira vez que algo aparece na matéria é através do bóson de Higgs ou supercorda, também chamado de possibilidades, ondas quânticas de possibilidades. Então, por causa disso, eu posso aceitar, eu posso acreditar, porque a física está trazendo informações, dentre elas, ou melhor dizendo, ela está trazendo muitas informações, dentre elas, essa de que a matéria só é possível de aparecer, a matéria só pode aparecer, tudo que pode aparecer é sempre através de uma onda. Então, é nesse aspecto, por causa destas informações, é que eu posso aceitar isso. E todos nós que estamos aqui nesse grupo quântico de mecânica quântica, todas as pessoas que gostam da mecânica quântica, da física quântica, assim como eu, você e todos os demais que já chegaram na mecânica quântica. Então, é justamente por isso que a física quântica vai dizer que a primeira vez que algo aparece na matéria é através do bóson de Higgs ou supercorda. Trata-se de uma onda escalar de possibilidades quânticas. Imagina uma pessoa escalando o pico mais alto do planeta, pico do Everest, por exemplo, né? Assim são as ondas escalares de possibilidades. As possibilidades são infinitas, né?
O todo, quando se manifestou pela primeira vez, o fez em termos de possibilidades quânticas. Tornou-se infinitas possibilidades, ondas de possibilidades quânticas escalares, né? Então, essas ondas são ondas escalares, né? Elas vão subindo à medida que você vai entendendo, elas vão subindo nas possibilidades de entendimento. Então, subindo nos níveis escalares das possibilidades, essas possibilidades vão se transformando. Aí, quando a consciência escolhe uma possibilidade qualquer, ela torna-se instantaneamente uma probabilidade. Por que isso acontece? Por causa dessa informação que você já tem, onde tudo acontece no mundo, tudo acontece no mundo percentual de 12% consciente e 88% inconsciente. Então, se eu tenho cientificamente comprovado que a realidade funciona desta forma, então isso dá sustentação para que eu possa aceitar, que uma coisa que muitas vezes você vai julgar assim, não, isso está fora de propósito, está fora do bom senso. Como é que isso pode acontecer? Pode acontecer por causa desses 88% inconsciente. As coisas acontecem no mundo da inconsciência. Assim é que você aí utiliza e usa da fé para obter resultados. Mas para você obter resultados com a fé, você precisa de uma informação mais fundamentada, mais bem fundamentada. E quando você tem esta informação, aí sim você pode aceitar a questão da fé, que diz: a fé remove montanhas, né? Então, nesse aspecto, quando você está bem fundamentado, você entende que com a fé você acredita em determinadas coisas nada. Você pode acreditar em tudo por tudo, não é? E então nós estamos conversando desse assunto aqui hoje, falando de como se aceita, de como se resume uma determinada coisa que parece impossível de ser aceita, você acaba aceitando. Então, toda a matéria orgânica e inorgânica do universo provém dessa única e infinita onda de possibilidades. À medida que a consciência entra em ação, colocando energia, trabalho, mas você está fazendo isso com os 12%. A gente não pode esquecer disso. À medida que a consciência entra em ação, colocando energia, trabalho, força, coragem, você está fazendo isso dentro dos 12% consciente. Então, à medida que a consciência entra em ação, colocando energia, trabalho, força, coragem, essas ondas vão virando probabilidades, são ondas de possibilidades virando probabilidade, que por sua vez viram elétrons, vão virando elétrons, quarks, nêutrons, átomos, células e seres das mais variadas espécies. Para se obter todo esse conhecimento, é preciso mais informação, é aquilo que a gente já dizia antes, né? Precisa
de mais informação, porque senão você não acredita. Se você não sabe desta realidade, se você não sabe de que a consciência o vácuo quântico, a realidade do nosso dia a dia, é 12% consciente e 88% inconsciente. Se você não sabe disso, fica difícil para aceitar. Mas a física está chegando, está chegando. Então, para se obter todo esse conhecimento, é preciso mais informação. É preciso de mais informação e expansão de consciência. Expansão de consciência é necessário, porque a consciência reduzida impede o entendimento das novidades da mecânica quântica. Então, a consciência reduzida é aquela que funciona a nível dos 12% consciente e sendo que 88% da nossa consciência está no mundo da inconsciência. Então, 88% do nosso entendimento está no mundo da inconsciência. Então, nós estamos conversando disso hoje aqui e vamos continuar conversando em termos desta nova onda de informação da mecânica quântica. As supercordas, ondas escalares, onda primordial de energia, infinitas possibilidades. Então, é um conhecimento que está à nossa disposição, mas não é muito fácil de ser absorvido. É fácil o acesso a esse conhecimento, mas a compreensão e a absorção não é tão simples como um feijão com arroz. Porque tudo que existe é feito pelo átomo. Essa onda gigantesca elétrica e magnética. Tudo é onda, tudo é energia, tudo é informação. Então, a pessoa vai pensar, o telefone é um veículo de comunicação. A TV, o rádio, todos são elementos de comunicação. E as informações? Como eu vou avaliar que estas informações são certas e são necessárias para o meu dia a dia? E como eu vou compreendê-la e vivenciá-la? Olha só, Idalice, como você disse, é uma coisa simples, é uma novidade simples da mecânica quântica, da nova onda de informação. É simples, está disponível. E como você sempre diz, sem custos. Porque a pessoa pode ir buscando na internet as informações e aos poucos ela vai se esclarecendo. Mas por que não é fácil? Não é fácil porque a pessoa não se dedica na obtenção das informações, né? Então, precisa da informação, é com a informação que a ficha cai. Então, por exemplo, a ficha cai para mim hoje, amanhã, daqui a pouco cai uma outra ficha. E, por exemplo, essa ficha de que você tem 12% consciente e 88% inconsciente, e que isso é o bastante para eu reconhecer que, de fato, a fé remove montanhas.
Mas só isso na conversa, na fala, na falácia, não é o suficiente. Não vai resolver. Não vai acontecer. Então, você precisa de mais informação. E no caso da ressonância harmônica, no caso da mecânica quântica, física quântica e suas ferramentas, isso é o fundamental, né? Porque a física quântica, com essas ferramentas, é que está me dizendo que eu tenho no meu dia a dia, nas minhas ações do dia a dia, eu tenho 12% consciente e 88% inconsciente. Para eu criar, para eu colapsar, eu faço isso envolvendo 100% do que eu sou. 100% de mim é que cria a realidade. E os 100% tem muita coisa proveniente lá dos 88%. Então, 12% é aquilo que eu faço conscientemente, é aquilo que eu questiono, é aquilo que eu acho que não é possível e que eu boto obstáculos, que eu crio dificuldades. Isso é tudo proveniente dos 12%. Mas 88% está lá embaixo. E como eu não tinha esta informação, aí quando alguém dizia para mim que, olha, você precisa botar fé, porque a fé resolve, a fé remove montanhas. Aí aquilo, quando falava-se dessas coisas, quando eu também falava, mas sem nenhuma fundamentação, eu falava da boca para fora. Tudo da boca para fora, né? Por falta de informação, por falta do entendimento. Mas agora, com a novidade da física, que mostra cientificamente, por causa dos experimentos, principalmente aquele experimento que mostra o comportamento da energia, trata-se aí do experimento da dupla fenda. Então, por causa de tudo isso, eu agora já tenho mais informação. E por causa desta nova onda de informação, as fichas vão caindo, como nesse caso da fé, né? Porque a fé sem as obras é morta. Mas no caso da mecânica quântica, de que tipo de obra que você está falando? Você está falando de uma obra, de um trabalho, de uma energia, de uma ação que vai gerar conhecimento, vai gerar transformação. Como a gente conversa aqui, né? Quer dizer, as possibilidades vão se transformando, elas vão virando outras coisas, né? Vão virando os elétrons, nêutrons, prótons, quarks, átomos, células e seres das mais variadas espécies. Quando você tem uma informação dessa, quando cai para você uma ficha dessa, quando cai para você uma ficha nesse sentido dos 12% conscientes e dos 88% inconscientes, está lá para baixo. Aí você já
inclui a questão da fé. A fé já pode ser utilizada com propriedade, com segurança, porque você sabe como funciona. Você já tem a informação. Então, nesse aspecto, não tem nenhuma dúvida. Boa noite, pessoal. Boa noite, Wellington. Boa noite, Dalice. Que bom ter Dalice hoje aqui conosco novamente. Depois de uns dias, né, que ela não pôde participar, mas agora está participando. E para aqueles também que ainda vão participar e para aqueles que só ficam na escuta. Sejam todos bem-vindos. É com muita alegria, muita gratidão que mais uma vez venho aqui para dar o meu depoimento, o meu ponto de vista e, e dialogar um pouco mais no grupo, sabatinando, para a gente ganhar novos conhecimentos. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Dentro da mecânica quântica, ressonância harmônica e suas ferramentas, tudo são possibilidades. Mas, com o decorrer do tempo, de acordo que a gente vai entendendo o que é a mecânica quântica e suas ferramentas, vai ficando possível das coisas acontecerem. A gente sabe que esses 12% consciente e 88% inconsciente. Mas para tudo aqui no planeta, tudo é causado por uma onda. E essa onda, mesmo sendo invisível, ela que deu e dá origem à matéria. Que tudo são possibilidades. Se tudo é possibilidades, é graças ao entendimento que hoje estamos em mãos da mecânica quântica e suas ferramentas. Aí a gente passa a entender que é possível sim acreditar que a matéria existe e a causa da matéria é a onda, melhor dizendo, a onda. Essa onda, ela é invisível, mas dá origem à matéria, às coisas físicas, no tocar, que a gente sente coisas físicas, que deu origem o meu corpo de matéria, que deu origem às demais coisas espalhadas por este universo afora. E é por isso que aí estamos, né? Como assim, digamos assim, com muito empenho, que a gente vai conseguir, acreditando que a fé remove montanhas. Mas até então, naquele tempo, a gente não sabia distinguir o porquê que ela remove montanhas. E remove montanhas é dentro do conhecimento, dentro dos esclarecimentos, dos conhecimentos que aí estão, acreditando que a fé é acreditar e pôr em ação aquilo que nós aprendemos e que nós estamos aprendendo e sabatinando com os outros, interagindo, que isso aí é o caminho. Para a gente acreditar, tem que ter fé. Ter fé é acreditar e pôr em execução os nossos planos através da mecânica quântica e suas ferramentas. E pessoal, boa noite. Chegando aqui, vou ver se eu consigo acompanhar. Estou dirigindo, mas parei um pouquinho aqui porque eu estou guardando uma pessoa e escutando as mensagens. Concordo que no primeiro momento assim dá a impressão de ser tudo muito simples, mas todas as definições da física quântica, as teorias, elas, Darlene, eu acho um pouco complexo. Por isso que assim, a gente tem que estudar muito, estudar bastante, porque entender a parte, não só a parte mental, né, mas a parte física, literalmente, como vocês estavam falando, né? Como que funciona o átomo, as subdivisões, o bóson de Higgs e tudo mais. Isso faz com que a gente tenha um entendimento mais lógico quando vai para o mental. Então, é complexo, eu vejo como algo complexo,
E principalmente, levando em conta o mundo que a gente vive hoje, que as pessoas elas querem tudo muito mastigadinho, tudo muito pronto. Por isso que a sensação que eu tenho é que essa informação ela tende a ter mais dificuldade de chegar às pessoas, porque as pessoas já querem tudo muito mastigado para ter esse entendimento. É por isso que no final das contas eles vão muito atrás de alguns expoentes, né, da mecânica quântica que ensinam só a consequência ali no final. Amo, adoro a Elaine Urives, mas ela é um exemplo, né? Que se ficar só naquela mesmice, aquilo ali, o jeito que ela faz, a pessoa às vezes tem alguns resultados, mas daí um pouquinho, como não entendeu a base mesmo, hein, meu bem, a tendência, infelizmente, da pessoa não conseguir, né, perdurar, né, aquele caminho realmente. E tem vários outros aí, mas a questão se vocês observarem, a coisa que mais tem é a tal da teoria da prosperidade, né? Trabalha muito em cima da física quântica, que é o que pega as pessoas, ou seja, tudo muito mastigadinho. E no final das contas é exatamente estudar e entender realmente a fundo ali o que é a mecânica quântica que vai fazer diferença. Viver em harmonia é muito bom, principalmente na teoria. Fácil falar, eu amo, eu respeito todo mundo, eu sou generosa, eu sou bondosa. Mas praticar essa harmonia tem de ser uma educação e uma persistência constante. Para viver mutuamente satisfatório, temos que produzir resultado. O resultado da felicidade, o resultado da alegria, o resultado do bem-estar, da saúde. Porque quando tropeçamos e começamos a questionar, as pessoas não entendem. Você está revoltado. Você está magoado. Não é assim não. Então, a teoria é fácil, mas a prática ela precisa de muita dedicação para obter resultados. Porque a lei da atração e manifestação é magnífica, é linda. Mas e a lei da associação? Associar a teoria com a prática. Não esquecer de estar bem sempre, superar sempre. Não esquecer que você pode se superar. Realmente, a mecânica quântica é um conhecimento que não é tão fácil de ser entendido, compreendido. Como o Darlene disse, como a Idalice também disse, não é fácil. Que a maioria dos seres humanos, querem tudo mastigadinho, tudo pronto. É por isso que a forma das regiões, as formas das coisas lá atrás que nós aprendemos, vem nos incapacitando de atender o novo, de escutar o novo, dar chance para o novo. Que realmente a mecânica quântica é um conhecimento mais novo, que, que nos impulsiona para o lado espiritual, o lado de entender as coisas da melhor maneira possível, só que não é tão simples assim, é muito complexo, é muito, digamos assim, tem que ser muito trabalhado e estudado. É por isso que tem essas dificuldades de aceitação, dificuldade de entendimento, porque às vezes a gente quer tudo fácil, tudo mastigadinho, tudo pronto. E não é assim. É por isso que tem esses 12% consciente e 88% inconscientes. E essa parte de 88% inconscientes é que gera todas as dificuldades que estão. E 12% quando a gente aplica, a maioria das vezes é consciente.
mesmo assim, a gente nem tem essa dificuldade para acessar as informações. É por isso que a mecânica quântica é um conhecimento que deve ser bem estudado para saber interpretá-la, para poder dar continuidade, né? Para a gente ter mais possibilidade de visão de mundo, de expansão de consciência e, termos, né, um mundo melhor. É por isso que a gente tem que estudar. É uma coisa muito complexa. Não é de pronto, não é de ponto agora eu entendi, estou pronto, estou entendendo, não. Ela é até mais difícil para entender com o outro sistema de crenças lá de trás. Nossa, muito sério isso que você disse, né, Dalice? Perfeitas palavras. Mas é exatamente esse é o ponto. Eu acho que é essa associação, essa harmonia, né, entre a teoria e a prática é que traz o resultado. Isso é extremamente complexo. Você falou sobre o medo, vivemos na prática exatamente isso. A gente está tendo uma escola gigantesca agora de como que o medo paralisa, de como que o medo de verdade muda o comportamento das pessoas, deixa as pessoas cegas. E você conseguir vencer isso é extremamente complexo e super concordo. É exatamente através do conhecimento. Estudar muito, conhecer realmente, tomar muito cuidado com as fontes, claro, isso é muito importante. A gente sabe exatamente em quais fontes que a gente deve se nutrir, né? Porque não é fácil. Porque realmente esse medo ele tem íntima relação com as nossas crenças, com os nossos paradigmas, com tudo que a gente viveu lá atrás. E hoje em dia a impressão que eu tenho é que os trevosos, né? Os magos negros e tudo mais, eles sabem realmente como disparar esse gatilho das grandes populações, né? É o que a gente está vivendo agora, realmente é algo muito complexo. Então, estudar muito, sair desse rebanho, né? Conseguir se destacar, isso vai fazer toda a diferença, né? Não tenha dúvida. Então, pessoal, segundo a lei da atração e manifestação, nós somos co-criadores e criamos o que sentimos. Só que tudo é energia. E energia, ela não pode ser criada nem destruída. Porque nós somos uma partícula de Deus. Se tudo está disponível no universo com infinitas possibilidades, então o meu desejo ele se concretizará? Aí, através dessa energia, como ativar a lei da atração? Como fazer com que esta lei seja ativada e eu perceba e vivencie os resultados daquilo que eu desejo, daquilo que eu preciso, que seja um carro, um relacionamento, uma casa, uma fazenda, não interessa a recompensa material ou espiritual, mas como ativar esse campo elétrico e magnético a meu favor. A grande questão da mecânica quântica, das pessoas terem tanta dificuldade de aceitar, tem essa complexidade que a gente já mencionou aqui, mas eu acho que o ponto mais sério é a questão da autorresponsabilidade. As pessoas não querem se responsabilizar pelos seus atos. E a mecânica quântica, ela vem exatamente para mostrar que nós, como somos pura energia, pura vibração, nós somos ressonantes com o que acontece com a gente. A gente ressonou, né? Seja para um lado, seja para o outro, foi nós que entramos em harmonia, entre aspas, né? Com tudo que, de alguma forma, a gente atraiu, bom ou ruim.
E tanto que você falar sobre isso, pura e simplesmente sem explicar a fundo o que é a mecânica quântica, faz muitas vezes as pessoas que estão passando por sofrimento se sentirem revoltadas. Como assim? Eu não mereço, eu não aceito, eu não mereço isso que acontece comigo. Eu não mereço. E enquanto a pessoa não entender que nós somos pura vibração, pura ressonância, a pessoa vai continuar. Por isso que os ciclos se repetem infinitamente, às vezes até a pessoa desencarnar. E a pessoa não aprende. Então, o Hélio Couto fala, né, da questão da rádio, como se não tem como, ele fala, são outras rádios, né, que pega lá no estado dele, então, mas, por exemplo, aqui, não adianta você sintonizar 94,9 e querer escutar uma CBN, né, da vida, não tem como. Então, tudo, absolutamente tudo é sintonia, e as pessoas não querem. Nós vivemos uma geração absolutamente mimizenta, absolutamente uma geração que de verdade não quer se autorresponsabilizar pelos seus atos, que imagina que a culpa é do governo, que a culpa é da chuva, a culpa é do pai ou da mãe, a culpa é do marido, é da esposa, a culpa é da crise, é do Covid. É muito mais fácil você colocar a culpa no outro e sair como vítima. Nunca existiu uma geração tão vitimista como está acontecendo agora. Então, assim, é um processo muito lento, porque a percepção que eu tenho é que parece que, em relação a isso, as coisas estão piorando. Que a minha geração, ela se responsabilizava, hoje não mais. Então, a gente tem que ter paciência com todo o processo, com todas as pessoas que estão próximas a nós, porque se destacar, sair desse rebanho realmente, é o que a gente fala, sair da Matrix. É só com muito conhecimento, muita paciência, muita mesmo, muito estudo e principalmente o entendimento que nós somos uno com o todo e que a autorresponsabilização pelos seus atos faz você ser de verdade co-criadora da sua vida, por um lado ou por outro. O importante que a Idalice diz, a sabedoria. Tem que ter muita sabedoria para lidar, né, dentro dos conhecimentos que aí estão, com essa nova fonte de informação, que é uma ponte que nos une ao todo. Mas, para que isso aconteça, é necessário, sim, pedir ao todo, né, pedir a gente mesmo sabedoria, ouvir o que os outros têm a dizer, igual no caso aqui no grupo, que cada dia a gente aprende mais, cada semana a gente aprende mais uns com os outros. É muito importante que a mecânica quântica e suas ferramentas são possibilidades de um novo conhecimento, de um novo conhecimento e reconhecer que a mecânica quântica e suas ferramentas são pontes que nos unem ao todo. Mas para que isso aconteça, é necessário, sim, muita paciência, sabedoria, para a gente entender que na prática, às vezes, na teoria, né, às vezes é fácil falar, fácil dizer, que a gente tem que ter expansão de consciência, visão de mundo, mas a gente tem que fazer acontecer. Tem que fazer, sabe, um jeito de limpar as crenças limitantes, a autossabotagem, o medo, que tanto nos afligem, que atrapalha a acreditar. O medo é desconfiança, não é confiança. Tenho medo daquilo outro. Isso vai nos deprimindo e vai regredindo a nossa espiritualidade diária, a nossa manifestação vai reduzindo, regredindo a nossa manifestação, de como manifestar, de como cocriar dentro do fluxo e não no contrafluxo. É por isso que a gente tem que ter muita sabedoria, que tendo sabedoria, a gente vai vendo que tudo vai se facilitando.
Não é fácil, não é não, para ter sabedoria não. Mas dentro do conhecimento que aí estão, humildade também para poder conhecer e para poder aceitar essa nova fonte de informação que aí está, que a gente vê que outros conhecimentos, a gente passou pelo mesmo processo de aceitação. Foi muito batalhoso, muito difícil, mas até chegar ao ponto que nós estamos. Quanto tempo, quantas crenças limitantes, quanto sistema de crença a gente vem enfrentando para chegar até aqui. Mas tudo foi necessário, tudo foi preciso passarmos por isso. E ainda mesmo com os conhecimentos que aí estão, nós temos nossas dificuldades, nossas limitações, mas para isso é necessário muita sabedoria para poder entender, conversar e escutar também, ouvir, para poder a gente poder aprender mais, porque não é fácil. Só mesmo com dedicação, coragem, persistência, paciência, até mesmo obediência, que quando a gente tem a obediência, a gente está caminhando para a sabedoria, para entender outras fontes de conhecimento que aí estão, que a gente aceitar o novo, aceitar a mudança. Mudança não é fácil. Então, para haver uma mudança, tem que ter sabedoria também, tudo junto, para caminhar dentro dessa espiritualidade diária e como manifestar e como ter expansão de consciência, que é a mesma evolução do raciocínio, é se firmar no que tem base, no que tem lógica, que aí está esses conhecimentos, essa fonte de conhecimento, que nós estamos passando por ela, passamos por várias e continuamos a passar por transformações e transformações aqui no planeta como um todo e no universo nosso como um todo também. Dalice, é todo um processo. É todo um processo. A coisa que mais impede a lei da atração de se manifestar são as crenças que a gente já mencionou aqui. Não tem como. As crenças, os paradigmas, somente depois de limpar essas crenças, esses paradigmas, o ego, sem sombra de dúvida, é o ego, que é o grande, entre aspas, vilão dessa história. Então, é necessário a limpeza. A Couto tem as programações, eu gosto muito de colocar à noite, durmo com fone de ouvido, às vezes eu coloco aquelas de 8 horas, eu amo. Eu amo, por exemplo, uma forma de limpar também, o Ho'oponopono, o Grabovoi, a oração, e principalmente que eu posso falar de cadeira, no meu caso, é o que eu mais tenho dificuldade, que está sendo a minha luta diária, e todos os dias eu penso, eu trabalho, o soltar. Eu acho que o grande segredo é o soltar. Quando a gente foca que quer, eu preciso, nunca, jamais, em tempo algum, vai vir. Não vai vir casa, carro, apartamento, como o Hélio fala. Então, relacionamento, dinheiro, emprego, uma vida plena, união com todo, tudo isso só vem realmente se você soltar e entender que já é real. O Hélio Couto fala isso. Entenda que já é real. Sinta que já é real. Não pense nas dívidas. Não pense na falta que uma pessoa ao lado faz. Não pense na dificuldade, às vezes, de estar uno com todo. Não pense que vai vir conta para poder pagar no final do mês. Não, entende? Quando você pensa, acabou. É o efeito Zenão. Bom, Idalice, a lei de atração está sempre em atividade. Então, isso a gente não pode perder de vista. A física, a mecânica quântica, vai falar das leis de atração e manifestação do universo, segundo as quais você atrai coisas, pessoas e situações compatíveis com os seus sentimentos, mas nem sempre de acordo com os seus desejos.
No caso aqui, dessa questão que você coloca, você quer a lei de atração no sentido de atrair de acordo com os seus desejos, não é? É isso que você quer. Mas é bom entender logo de partida que a lei de atração e manifestação do universo está sempre em atividade por causa justamente daquela questão que a gente começou falando dela, que é a consciência. A consciência em ação. 100% da consciência é utilizada na obtenção dos seus desejos, né? Qual seja para melhor ou para pior, né? Então, as leis de atração e manifestação do universo estão de mãos dadas com o colapso da função de onda. Estão juntos. Porque como é que funciona o colapso da função de onda? Funciona da seguinte forma. Quando a consciência faz uma escolha, pode ser a consciência egóica ou a consciência céltica. Você só sabe, se você está na mecânica quântica, você tem o entendimento de que você faz conscientemente aquela escolha de propósito, de caso pensado, né? Mas isso você faz com os 12%. 88% está lá embaixo. Mas como você utiliza 100% do que você é, então, na esteira da cocriação, vem muita coisa desagradável. Isso é comum. Por causa desta lei de atração e manifestação do universo que está sempre em atividade. Então você atrai coisas, pessoas e situações de acordo com os seus sentimentos, mas nem sempre de acordo com os seus desejos. Aí, você entendendo isso, reconhecendo isso, a pergunta que fica é a seguinte: como colocar as leis de atração e manifestação do universo funcionando de acordo com os meus desejos? Bom, isso é um negócio difícil, a gente está aprendendo isso. A gente está começando a aprender isso. Mas a gente já tem uma noção segura de que os 12% consciente, esses 12% é que faz a escolha. Essa escolha de querer isso, querer aquilo, querer principalmente que a lei de atração funcione de acordo com os seus desejos, isso é possível? Mas aí, para fazer isso, precisa da limpeza, precisa limpar não só os 12%, mas também os 88% que vem muita coisa na esteira da criação, vem muita coisa desagradável, né? Então, isso realmente não é fácil, né? Mas
à medida que você vai entendendo, que a ficha vai caindo, você vai assimilando isso, assimilando as informações, porque é preciso de informação. É isso que a gente está sempre falando aqui. Como é que funcionam essas informações para funcionar? Como é que elas terão que ser assimiladas? Como é isso? Como é que essas informações serão assimiladas? Né? Aí você vai, aos poucos, dominando isso para reconhecer que você tem que fazer a limpeza, tem que limpar as crenças negativas, limpar todo todo o seu ser, né? Porque é isso que a mecânica quântica está querendo dizer. E no limpar o seu ser, você muda a visão de mundo, você muda o seu entendimento. E aí começa a haver a expansão da consciência, né? E, então, como a gente estava conversando no início, abriu conversando desse assunto, né? Quer dizer, você entender como que é o negócio da fé. Quando que você pode colocar fé? Não é? Então, no caso, por exemplo, da mecânica quântica, da física quântica, vai dizer que tudo é energia, que tudo é onda, e que o que ficou esclarecido, descoberto pela física, é que qualquer coisa que se manifeste na matéria é proveniente do bóson de Higgs ou supercorda. Né? Então, é proveniente daí, é proveniente desta onda de energia. Mas eu posso acreditar nisso? É possível acreditar nisso? Para as pessoas em geral, não é possível. Porque as pessoas não aceitam. Não é possível acreditar em que uma determinada coisa física, como você coloca no seu exemplo, de coisas que você deseja, um carro, por exemplo, um carro novo, como que esta onda de energia vai, vai transformar-se num carro novo? Como que esta onda de energia vai transformar-se na cura para uma doença? Como que isso vai acontecer? Bom, se você não tiver essa informação de que o mundo consciente é apenas 12%, mas que 88% está lá embaixo, e é de lá que vai vir para você essa cura, por exemplo, porque a cura é um negócio muito mais abstrato do que um carro novo. A cura é uma coisa que será sempre proveniente de uma onda de energia. E essa onda de energia está lá. Essa onda de energia que vai fazer a cura está lá embaixo com os 88%. Se você tiver base bastante, tiver informação bastante para acreditar nisso, aí sim você terá o resultado de cura. Realmente
É simples, mas não é fácil. Isso mesmo, Zusa, não é fácil. O entendimento das coisas. Mas tudo isso a gente também traz para dentro do eu da gente, dentro do eu da gente, né? Que essas coisas se tornam, que é simples, mas não é fácil. Qualquer conhecimento é devido mesmo ao impregnamento, né? Do sistema de crenças, dos implantes e condicionamentos, que a gente traz a sobrecarga do nosso passado, até mesmo do presente que estamos vivendo. É devido, né, essas cargas aí, que gera essa dificuldade toda, porque às vezes se torna uma coisa tão simples, mas devido aos implantes e condicionamentos, mas que as coisas não se tornam tão fáceis assim. É por isso que é difícil de tirar da teoria e colocar em prática as coisas que a gente aprende, que a gente queira evoluir, queira estudar e compreender, é devido a esses implantes e condicionamentos que vem nos afetando nos dias atuais. Realmente, o medo, o medo, como o Hélio Couto fala, medo da morte, medo de perder o amor, isso tudo vem no contrafluxo dos nossos desejos, das nossas expectativas de uma vida melhor, de um conhecimento, que realmente o medo é uma autossabotagem, o medo da escassez, o medo da solidão, que é o medo de perder o amor, o medo de ficar sozinho, o medo de ter uma vida boa, de ter o medo do crescimento também. Isso nos sabota muito, atrapalha nossa realização de cocriação e manifestação das coisas que bravi no nossos desejos. Aí eu sempre falo que tudo isso, o medo de perder o amor, o medo da solidão, o medo do crescimento, o medo também de contemplar aquilo que é bom para a gente, que é o crescimento, que é a evolução, que tanto nos atrapalha, que tanto nos impede de sermos felizes, que a gente vê também o medo da condenação, que a gente não sabe, mas antes desse conhecimento, aí eu vi que esse medo da condenação que a gente deixa essa encarnação para chegar a ter outra dimensão, a gente acaba sendo o próprio juiz da gente, porque através do medo a gente anula tudo, o medo da condenação, medo de crescer, de crescimento, isso tudo anula as possibilidades de se tornarem reais, de se tornarem concretas, concretizadas. E é isso aí que a gente tem que ver, gente, que realmente o amor não é aquela contemplação em ficar com medo do bem, com medo da condenação, com medo do crescimento, medo da morte, medo até de ficar sozinho, medo de perder o amor, como o Hélio Couto fala. Isso tudo anula, isso tudo é autossabotagem, isso tudo nos incapacita de sermos felizes, de sermos pessoas realizadas, tanto na área espiritual diária, quanto também de no material aqui na Terra. E é isso aí que a gente vê, gente. É só mesmo com muito trabalho, dedicação e limpeza para poder se livrar desses medos todos que nos cercam, que a maioria tem medo, principalmente aquelas que não têm
um conhecimento como nós estamos tendo. Então, isso anula as possibilidades de se tornarem reais. Boa noite, pessoal. Lá nos anos 80 não, né? Começo dos anos 90, tivemos aquela febre da autoajuda, né? Os livros de autoajuda. Nessa época, Laí Ribeiro falava as palestras, o trabalho dele era referente à autoajuda. Escrevia uns 3, 4 livros, eu fiz alguns workshops com ele. E tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente na época. E tudo que ele falava na autoajuda, no programa dele de autoajuda, nos cursos, era compilação de escritores que viveram aí entre o século XIX e XX, Napoleão Hill, Dale Carnegie, o Joseph Murphy e por aí vai. E teve também criar o método de desenvolvimento mental, né? Tudo era mentalismo, positivismo, poder na mente. Teve o método Silva, que era de um brasileiro até que foi muito famoso na época, com esse método Silva de desenvolvimento mental. Enfim, aí depois veio a PNL e vai vindo outros conhecimentos. E na época que me chamou muita atenção nas falas do Laí Ribeiro é que ele dizia assertivamente que o conhecimento ia chegar numa velocidade tão grande que a gente não ia ter como absorver tanto conhecimento, que ele ia dobrar uma velocidade assim muito grande de conhecimento, de acesso, de informação, que seria impossível a gente ter acesso a todas essas fontes. E que seria preciso ter o discernimento de saber, né, o que seria útil para o desenvolvimento do dia a dia, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual, enfim. E agora temos a física quântica e mais algumas outras atividades aí, vamos chamar de atividades, né? Theta Healing, o Ho'oponopono, enfim, vários aí. E nesse de física quântica, acho que o grande aí que se desponta pela facilidade, né, pelo acesso, é o doutor professor Hélio Couto, né? E dele saiu muitos aprendizes, né, que eu acredito que Elaine Orives, ela fala muito parecido com ele, né, mas é assim um tanto, no meu ponto de vista, um tanto mercenária. Mara de Albanese, que é uma psicóloga espiritualista, está falando da física quântica, meu professor Osni Ramos, enfim, outros tantos, né? E é complicado, né? Porque às vezes a pessoa não tem, assim, no dia a dia, uma disponibilidade de estudo, de falar, não, vou reservar 3, 4, 5 horas. Tem pessoas que têm rotinas absurdas, né? Começam às 6 horas da manhã e vão até 7, 8, 9 horas da noite, né? Enfim, onde eu quero chegar? Não tem os pontos básicos para a pessoa que não quer se aprofundar, não quer ser um especialista em física quântica, mas ele quer compartilhar, ele quer poder participar de poder ter uma vida melhor, uma vida próspera. Antigamente, quando a gente comprava um equipamento, ele vinha com aqueles manuais que praticamente ninguém lia, né? Então, as pessoas aprendiam liga e desliga e o restante ia aprendendo aí na experiência. Hoje, os próprios equipamentos, a maioria, vem um manual bem didático, né? Bem resumido, né? Com os pontos básicos que a pessoa vai precisar mais, bem resumido. Não existe alguns pontos de estudo assim que a pessoa precisa, olha, para você tem que eliminar o ego, mas dá uma explicação como é que elimina o ego, como é que solta, como é que rompe com as crenças limitantes, como é que eu me desamarro de tudo que foi colocado na minha cabeça. Não tem como fazer uma programação, porque senão fica às vezes difícil para uma grande parte das pessoas, né? Eu vejo que o Hélio Couto ele bate muito na tecla do amor incondicional, da alegria, do positivismo, do acreditar, do soltar. Quer dizer, na teoria não são coisas difíceis, né? Não existe um processo assim mais fácil que a pessoa se condicione a isso, porque a gente percebe que tem pessoas que não têm o conhecimento de física quântica, não estudam física quântica,
mas tem uma sabedoria interior que elas se desenvolvem física, espiritualmente, financeiramente, pessoalmente, né? Não existiria uma forma mais fácil, mais simples, uns pontos básicos a ser estudado? Pois usa, meu amigo Zusa, quanto tempo, hein? Precisa aparecer mais aqui nesse nosso encontro. Mas olha só, isso é o que todo mundo quer. Todo mundo quer resultados de mágica. A magia, é uma espécie de mágica, magia, milagre, né? E isso na mecânica quântica não é possível. Você tem que se aprofundar, depois tem que assimilar, e aí os resultados vão aparecendo aos poucos, à medida que a pessoa se aprofunda, na medida que ela vai superando, quebrando os paradigmas, na medida que ela vai fazendo a limpeza. E de outra forma, seria magia. E isso não tem na mecânica quântica. Ainda bem que, graças aos conhecimentos que aí estão, a nossa ficha já caiu. Porque só assim, com esses conhecimentos que aí estão, que a gente vai, a ficha vai caindo. Que antes a gente entendia de um jeito, hoje entende de outra forma. Somente quando a gente fala muito sobre o ego, que antes a gente não entendia como as coisas funcionavam. A questão do ego, a questão de crenças limitantes, sistema de crenças, criação e cocriação. Hoje a gente vê que a ficha já caiu, que antes que a gente dava muita importância ao sistema de crença lá atrás e às crenças limitantes, hoje a gente não dá tanta importância. A gente está tentando limpar-se, livrar dessas crenças, livrar daqueles costumes que antes tínhamos lá atrás, que tanto nos atrapalhou. Hoje a ficha caiu. Hoje a gente vê que todos esses problemas que existem são criados e foi criado pelo ego. Quem impõe a visão de mundo sobre os demais, que, que impunha as dificuldades, que punha as dificuldades todas, que dominavam, nos escravizavam, aquele sistema de crença lá atrás, hoje a ficha caiu. Que esse sistema de crenças que acabava nos matando, nos sufocando, acabava nos dominando e escravizando. Esse tipo de escravizar nos torturavam. E hoje a gente vê que quando uma pessoa se ilumina e luta contra tudo isso, contra esse sistema de crenças, crenças limitantes, o ego mesmo, quando a gente está lutando contra isso, a gente é classificado como louco, como doido. Mas não, a gente está. É porque a nossa ficha e as demais pessoas, a ficha está caindo. Mas muitas das vezes é pelos amigos, pelos alguns parentes, a gente é classificado como louco. É por isso que o conhecimento, ele é solitário, que muitas das vezes a gente tem que seguir sozinho o caminho da gente, o caminho do conhecimento. E hoje a gente vê que realmente é isso mesmo. A gente tem que se empenhar mesmo e não importar com o que os outros dizem. Que uma pessoa, quando se ilumina e luta contra tudo isso, é classificado como louco.
como louca. A pessoa é louca.